Gente, isso aqui é Breaking News, acabou de sair. Eu tô trazendo em primeira mão pra vocês mais uma grande derrota do ministro Alexandre de Moraes. É uma imensa derrota e é mais uma que vem do exterior. O secretário Marco Rubio afirmou numa sessão na Casa dos Representantes que há uma grande possibilidade que o Alexandre de Moraes seja sancionado pela Lei Magnitsky. Daí, hoje, o UOL perguntou ao vice-porta-voz do Departamento de Estado como essas sanções se dariam e o que elas representariam para as relações Brasil-Estados Unidos. E a resposta dele foi a seguinte: no que se refere ao juiz Alexandre de Moraes, ouvimos as observações do secretário Rubio, que falam por si mesmas. Ou seja, vai rolar, filhão. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Porta-voz do governo Trump confirma sanções a Moraes e reafirma compromisso com o povo brasileiro. É isso mesmo. O UOL entrevistou a vice-porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mion Houston. Houston, ao ser questionada sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, confirmou a possibilidade de que o ministro seja submetido às sanções da Lei Global Magnitsky, que prevê restrições de entrada nos Estados Unidos e de movimentação financeira. Com todas as letras, ela afirmou, abre aspas, no que se refere ao juiz Alexandre de Moraes, ouvimos as observações do secretário Marco Rubio que falam por si mesmas. Não preciso opinar mais sobre suas observações. O que eu diria é que nós seguimos, através de nossas missões, nossos consulados, nossa embaixada no Brasil, que seguem funcionais, operacionais, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais, com os juízes, continuando a focar no compartilhamento de informações e equipamentos e apoiando programas que irão aprimorar ainda mais nosso futuro relacionamento com o Brasil. Não tenho nada a dizer sobre a Lei Magnitsky Global, além do que já foi anunciado, mas eu diria que nosso firme compromisso com o povo brasileiro é de longa data e seguirá sendo, fecha aspas, afirmou Hilton. Muita gente pergunta, né, aliás, por que as sanções demoram tanto para sair e tal. Então, pensem que é um processo moroso. Você manda, uma coisa vai para o setor X da Casa Branca, eles têm um prazo para responder, enviam comentários para você adaptar, perguntas de tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser atualizado. Ontem, 10 horas da noite, eu estava, em vez de jantar com a minha família, mandando coisa no restaurante, aliás, com um apoio aqui maravilhoso, mas mandando coisa para as pessoas. Aí vem adequações, eles analisam mais uma vez. Aí vem um cara lá dentro que não concorda, aí você tem que marcar reunião para conversar com o cara. Então, é sempre... Aí tem um que fala assim, não, mas as ações do Tribunal Penal Internacional saíram rapidamente, logo nos primeiros dias da administração Trump. Aí eu respondo, tem uma diferença fundamental. Israel tem um lobby nos Estados Unidos que é gigantesco. Gigantesco mesmo. Deixa eu dizer para vocês, só nas eleições de 2024, o AIPAC, tá? PAC é Political Action Committee, Comitê de Ação Política, e A é America Israel. Tá? Então é o Comitê de Ação Política Americano-Israel. Esses caras doaram algo como 300 milhões de reais para candidatos pró-Israel no Congresso dos Estados Unidos. Sendo que 31 para os republicanos, perdão, para os democratas e 21 para os republicanos. Isso eu estou falando só das eleições legislativas. 349 senadores e deputados do Congresso foram financiados pelo lobby americano e Israel. Ou seja, 65% do Congresso dos Estados Unidos, incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson, que recebeu alguma coisa aí, como 3, 4 milhões de reais deles. Esse aí é o corner do Israel. Para a gente comparar o que a gente está querendo. Está querendo que façam com o Alexandre de Moraes a mesma coisa que fizeram com os caras que estavam sacaneando Israel. Então, o corner de Israel é esse. 300 milhões de reais para a campanha eleitoral só em 2024. Aí vamos lá. O que o lobby brasileiro doou para os americanos? 0. Não, minto. Não vou dizer aqui, mas
quase ridículo. Eu fiz aqui publicamente um evento de levantamento de doações para a campanha da Maria Salazar. Mas não existe. A gente está começando a estruturar um comitê de ação política brasileira nos Estados Unidos. Eu posso dizer aqui que eu fiz doações pessoais a deputados da Flórida no limite da lei. Uma quantia do meu bolso para começar a preparar o nosso lobby e tal. Cito aqui a Salazar. Mas não tem nada além disso. Então não tem comparação entre o que Israel tem e o Brasil. Então toda vez que eu paro, eu falo assim, pô, Brasil, quantas pessoas estão ajudando a empurrar o assunto Brasil? Só a gente. A estrutura do AIPAC, centenas de funcionários. Qual é a estrutura da gente? É o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, gastando dinheiro do bolso deles. Sendo que o Eduardo nem doar dinheiro pode, porque ele não pode, porque ele não é residente dos Estados Unidos. Então eu sempre disse isso. As sanções podem sair por enquanto, podem sair da semana que vem, podem sair daqui a um mês, podem sair daqui a um ano. Infelizmente podem. Dependendo da burocracia, da prioridade, tudo que depende do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, a gente faz tudo possível. E eu continuo confiante, dito isso, na alta probabilidade das sanções serem aplicadas contra o Alexandre logo. E nós já tivemos vários eventos que nos orientaram nessa direção, mas hoje mesmo saiu notícia a esse respeito. Vocês se lembram com toda certeza que há mais ou menos 3 semanas atrás, o secretário de Estado, mais importante pessoa no governo americano depois de Donald Trump, o secretário Marco Rubio, afirmou numa sessão na Casa dos Representantes que há uma grande possibilidade que o Alexandre de Moraes seja sancionado pela Lei Magnitsky. Daí, hoje, o UOL perguntou ao vice-porta-voz do Departamento de Estado como essas sanções se dariam e o que elas representariam para as relações Brasil-Estados Unidos. E a resposta dele foi a seguinte: no que se refere ao juiz Alexandre de Moraes, ouvimos as observações do secretário Rubio, que falam por si mesmas. Ou seja, vai rolar, filhão. Ele continua, não preciso mais opinar sobre suas observações. E aí entra a segunda parte, que destrói a tese contra mim e o Eduardo Bolsonaro. Que ele entra e diz o seguinte: o que diria que nós seguimos através das nossas missões, nossos consulados, nossa embaixada no Brasil, que seguem funcionais, operacionais, apesar de não haver embaixador no Brasil, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais, com juízes, continuando a focar no compartilhamento de informações, equipamentos, apoiando em programas que vão aprimorar ainda mais o nosso futuro relacionamento com o Brasil. Eu não tenho nada a dizer sobre a Global Magnitsky Act, além do que já foi anunciado. Já foi anunciado. Mas eu diria que o nosso firme compromisso com o povo brasileiro de longa data seguirá sendo. Ou seja, ele confirma e reafirma o que disse o Marco Rubio, dizendo isso aí já está feito. Já está claro o nosso posicionamento a esse respeito. Só que ele ressalta algo que a gente já vem dizendo há muito tempo, que não é uma medida contra o Brasil, e de fato não é, mas uma medida contra a pessoa do Alexandre de Moraes. E já não tem muito mais para onde o Alexandre correu. O secretário de Estado já afirmou que a possibilidade das sanções ocorrerem são grandes. Agora o vice-porta-voz reafirma isso, ao mesmo tempo em que afasta a alegação mentirosa de que isso ia ser um ataque à soberania nacional do Brasil, um ataque ao Brasil. A questão agora é mais sobre quando vai ocorrer do que se vai ocorrer. E como eu disse, tudo depende da burocracia estatal americana. Eu digo, no fundo do coração, isso é hoje a principal atividade da minha vida. Eu gasto quase todas as horas do meu dia com esse intuito. Tem um monte de ligações aqui no programa. Vou ter que encerrar o programa mais cedo do que eu esperava, inclusive para tratar disso. Agora, eu não tenho 53 milhões de dólares do lobby pró-Israel. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Espanha nega definitivamente extradição de Eustáquio ao Brasil. Todas as chances recursais foram excedidas pelo Brasil. Deltan Dallagnol comenta. Veja o vídeo.
Gente, isso aqui é Breaking News, acabou de sair. Eu tô trazendo em primeira mão para vocês mais uma grande derrota do ministro Alexandre de Moraes. É uma imensa derrota e é mais uma que vem do exterior. A Espanha sepultou a extradição de Oswaldo Eustáquio. E o mais impactante disso é a razão dessa negativa, que traz todo o significado político que eu vou contar para você. Fica então comigo que eu vou te explicar o que aconteceu e no final eu vou trazer para você o significado político e histórico desse acontecimento que não vai te decepcionar, eu garanto. Olha só a manchete que saiu na coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo. Espanha rejeita recurso do Brasil e sepulta extradição de Oswaldo Eustáquio. Gente, que golpe no Moraes. Vamos ler junto aqui, ó. Enquanto as atenções se voltavam à fuga de Carla Zambelli, a Audiência Nacional da Espanha sepultou de vez as chances de o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio ser extraditado. O Tribunal Espanhol rejeitou novamente um recurso do Brasil e não há mais possibilidade de recorrer, segundo 3 fontes do governo confirmaram a coluna. Gente, acabou, já era. Foi o próprio governo brasileiro que confirmou para o Globo que a Justiça Espanhola negou definitivamente recurso que a AGU tinha apresentado lá na Espanha contra a negativa da extradição de Eustáquio e o pedido da AGU, a apelação da AGU, agora está sepultada, sem mais chances de o governo brasileiro conseguir arrastar Oswaldo Eustáquio à força para cá, para ficar aí na mão do Moraes. Para quem não se lembra, essa já é a terceira derrota seguida de Alexandre de Moraes nesse caso, que primeiro recebeu um parecer contrário do Ministério Público Espanhol, que reconheceu riscos à vida e à integridade física do Eustáquio se ele voltasse ao Brasil extraditado, mencionando até a possibilidade de tortura. Depois veio a decisão da Justiça Espanhola, que negou a extradição reconhecendo que existe o quê? O quê? Uma perseguição política. Perseguição política. E agora a gente tem a decisão definitiva confirmando essa decisão anterior. E agora isso se liga com o que eu prometi para vocês, o significado histórico e político dessa negativa. Em primeiro lugar, o que mais se destaca é que o Poder Judiciário da Espanha, uma das maiores democracias do mundo, um país desenvolvido, ocidental, garantidor de direitos humanos, reconheceu que existe uma perseguição política no Brasil atualmente. Mas mais do que isso, reconheceu que essa perseguição política é feita por um ministro da Suprema Corte brasileira, que persegue inimigos políticos, que usa a lei para destruí-los, o que a gente conhece como lawfare, o uso do direito como instrumento de guerra contra inimigos políticos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí comigo. Espanha vê motivação política e nega extradição de Oswaldo Eustáquio. Manchete da CNN. Dá uma olhadinha nessa da Gazeta do Povo. Negativa da Espanha de extraditar Eustáquio marca reconhecimento de perseguição política no Brasil. E mais, gente, a Justiça Espanhola ela reconheceu que essa perseguição ela é feita por conta de opiniões e manifestações críticas que são protegidas pelo quê? Pelo direito à liberdade de expressão. Veja bem, quem diria, hein? Quem diria? Isso constou expressamente no parecer do Ministério Público Espanhol e na decisão que as condutas pelas quais o Moraes mandou prender e punir o Eustáquio não eram crimes na Espanha, porque eram apenas falas, protegidas pela liberdade de expressão. Ele estava apenas exercendo um direito. E isso tem um significado histórico imenso, não só porque vai ficar marcado na história do STF e do relacionamento bilateral entre Brasil e Espanha como um marco vergonhoso em que o Brasil ficou conhecido por fazer perseguições políticas, mas isso tem um significado mais amplo, um significado político importante, que é carimbar o Moraes ainda mais no cenário internacional como um violador de direitos humanos, o que pode ajudar na luta contra o regime de censura e os abusos judiciais. Isso tem uma força totalmente peculiar, diferente e maior, porque é um ente imparcial, é a Espanha, gente. Um ente imparcial, distante, desinteressado, fora da luta política brasileira, que está dizendo que há sim perseguição e abusos acontecendo aqui e que são de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. E Hugo Motta muda de postura e Câmara vai decidir o futuro de Carla Zambelli. Veja o vídeo. De ordem, presidente. Eu vou dar a palavra ao deputado Altineu. Mas como eu fui citado, o deputado André Fernandes está aqui presente, fez um discurso muito mais voltado a mim. Primeiro, André, eu quero lhe dizer que eu tenho um respeito muito grande pela sua história, pela sua votação, tenho um respeito muito grande pela oposição desta casa,
pude contar com o apoio de muitos, não de todos da oposição, mas de muitos eu pude contar, e tenho procurado me relacionar muito bem com todos eles. Presidir esta casa é ter equilíbrio. Talvez, se eu estivesse agindo como Vossa Excelência sugere, nós não tivéssemos aqui, talvez mais nem o parlamento, porque a gente já tinha transformado isso aqui num ringue, numa guerra, e não é isso verdadeiramente que o Brasil quer. As pautas que Vossa Excelência traz são pautas muito justas, que os seus eleitores lhe cobram, e assim como o senhor, como Vossa Excelência, melhor dizendo, muitos também defendem essa pauta, a pauta da anistia, uma pauta ou outra de posicionamento com relação às posições do Supremo Tribunal Federal, e nós temos procurado dar, sim, atenção a essas pautas. Tenho me reunido constantemente com os líderes da oposição e gostaria também de falar um pouco sobre o caso da deputada Carla Zambelli. O primeiro ponto é que nós vamos continuar dialogando com a oposição. O discurso de Vossa Excelência tem muita pertinência, mas também eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não funciono no grito, não vai ser Vossa Excelência insinuando que eu sou isso ou aquilo, que eu vou agir a favor ou contra esse tema. Não tenha receio, eu não sou de perseguir ninguém, não tenho alvo em sua testa, continuarei a lhe tratar da mesma forma como trato todos os outros deputados e deputadas federais dessa casa. Eu sempre tive na minha educação, na minha prudência, talvez uma das coisas que eu mais preservei ao longo da minha vida pública, talvez seja por isso que eu estou sentado aqui nessa cadeira hoje. Continuarei a agir dessa mesma forma e pode ter certeza que o discurso de Vossa Excelência para mim tem um peso. Irei procurar tratar com os líderes da oposição, com Vossa Excelência ou com qualquer outro deputado federal esses temas e agiremos sempre com muito equilíbrio, com muita serenidade. A minha fala ontem, que Vossa Excelência se refere, sobre a deputada Carla Zambelli, eu disse que iria cumprir a decisão judicial, porque ela, diferentemente daquilo que foi a prisão da deputada, porque a prisão não aconteceu, que nós teríamos que trazer com urgência aqui para o plenário, até porque a deputada não está em território nacional, ela optou a ir para outro país. Eu não fui notificado sobre a prisão, por isso que eu não trouxe a prisão ao plenário. Eu fui notificado sobre o bloqueio dos seus vencimentos e eu, antes de conceder até o bloqueio, porque eu tenho que cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu concedi o pedido de licença que a própria deputada tinha feito anteriormente para tratamento de saúde e para interesse pessoal. Essa licença ela foi concedida já convocando o seu suplente para tomar posse. Foi essa a minha decisão acerca daquilo que foi chegado à presidência da Câmara até então. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Qual é o cumprimento regimental? Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que nós vamos fazer. Isso é cumprir a decisão. Então, não ache, viu, deputado André, que eu estou tomando essa decisão por causa do seu discurso. Eu acho que houve uma confusão ou uma precipitação da minha avaliação. Essa decisão ela poderia ser cumprida pela mesa ou pelo plenário. O plenário é que tem a legitimidade dessa casa, é o plenário que decide para onde essa casa vai. E ele é soberano e está acima de qualquer um de nós. Então, esse será o cumprimento que nós vamos dar à decisão acerca da deputada Carla Zambelli, dando o direito à ampla defesa, nós fazendo tudo conforme o regimento da casa, que é o que tem nos guiado até aqui, o que continuará a nos guiar. Então, eu só quero deixar isso aqui registrado para que Vossa Excelência não mais ache que nós iremos tirar o direito do plenário de se manifestar acerca desse caso e de qualquer um outro envolvendo qualquer parlamentar desta casa. Quero convidar o deputado